Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Quando pensamos em família, pensamos em irmãos. Não é nada diferente na família de Deus. O apóstolo João escreveu: "E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ama também o seu irmão." 1 João capítulo 4, versículo 21. O que nós temos visto nas mensagens anteriores dessa série sobre a família de Deus é que o povo especial de Deus é a sua família. Ele formou essa família por adoção de pessoas que têm opção de participar ou não da família dele. Os laços da família são super importantes, como observamos na relação especial de Jesus com os apóstolos. E Deus, como Pai, cuida dos filhos, ele educa e disciplina os seus filhos. Por isso, obediência é fundamental para qualquer família, e principalmente quando pensamos sobre a família de Deus. A família tem propósito. Na família de Deus, o propósito é simples. Deus quer que todos os filhos sejam parecidos com o Filho unigênito e que nós devemos imitar Jesus e devemos absorver os atributos de Jesus em nossa própria vida. Hoje vamos pensar sobre irmãos na família de Deus. Marcos 3, versículo 35 diz: "Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Nós temos irmãos e temos irmãos. Pensando um pouco sobre isso, sabemos que Jesus tinha irmãos carnais. No livro de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, comenta sobre esses irmãos de Jesus, até dando nomes deles. Diz aqui: "Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto?" Ele tinha irmãos, tinha a família carnal, mas também sabemos que nem sempre esses parentes entendiam Jesus. E diz em Marcos 3, 20 e 21, então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E nesse caso, até interferiram no trabalho de Jesus. Capítulo 3, ainda, versículo 31, diz: "Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura." Até interferiram no trabalho de Jesus, mas ele aproveitou o momento falar sobre laços ainda maiores do que os laços da família carnal. Continuando a leitura em Marcos 3, 33. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Esse laço espiritual é maior do que o laço de família carnal. Nesse sentido, temos o privilégio de ter Jesus Cristo como nosso irmão. Jesus é o maior herói de todos. Hoje em dia tem muitos gibis e até filmes no cinema feitos em base de histórias de gibis sobre super-heróis, pessoas com poderes especiais e a imaginação dos cineastas e dos autores. Mas Jesus, de fato, é maior do que todos esses super-heróis. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, dizem: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Nosso irmão é o maior herói de todos, mas mesmo assim, ele nos chama de irmãos. Ele não tem vergonha de nos considerar seus irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 11 e 12, dizem: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Eu tenho irmãos mais velhos, e talvez você já teve experiência parecida quando era pequeno, de estar em algum lugar e o irmão mais velho, já adolescente, cheio de si, tem que admitir que aquele menino é irmão dele. E faz isso até com uma certa vergonha, talvez. Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. E por isso, nós nunca devemos nos envergonhar de chamar Jesus de nosso Senhor. Em Marcos, capítulo 8, versículo 38, ele deu um aviso importante para todos nós aqui, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quem tiver vergonha de Jesus vai passar vergonha na frente do Pai dele. Agora, pensando sobre outros irmãos, além de Jesus, nós temos irmãos no céu. Jesus prometeu a vida eterna, que é uma das bases principais da nossa determinação de servir a Ele, que nós esperamos estar com Ele para sempre. Em João capítulo 11, o versículo 26, ele disse: todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele prometeu a vida eterna para os fiéis, as pessoas que demonstram a sua fé em Jesus. O apóstolo Paulo disse que nós temos uma família grande. Ele falou de toda a família nos céus e na terra. E quando o apóstolo João teve sua visão de coisas celestiais, em Apocalipse capítulo 7, ele disse, no versículo 9 e 10, depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A multidão louvando ao Senhor no céu. Aqui na terra temos irmãos. Os cristãos participam de uma família grande que abrange pessoas em muitas nações hoje. Jesus mandou seus discípulos a pregarem o evangelho ao mundo. Marcos capítulo 16, depois da ressurreição dele, ele enviou os 12 ao mundo e disse para eles, versículos 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E quando eles saíram pregando, sendo obedientes, isso levou à obediência de outras pessoas e à conversão de pessoas que agora passam a fazer parte dessa família do Senhor. Em Colossenses capítulo 1, uns 30 anos depois do mandamento que Jesus deu para os discípulos, Paulo fez um comentário sobre o trabalho realizado. Ele disse: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eles foram obedientes, levaram essa mensagem ao mundo. E ainda hoje, tem cristãos que se dedicam ao trabalho de levar o evangelho aos outros, seja perto de casa ou até em outros países. O resultado? Uma família sem fronteiras, que só Deus pode contar. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 19, Paulo comenta sobre essa família e o fato que é Deus que sabe quem participa. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece
os que lhe pertencem. É só o Senhor que sabe todos que pertencem a Ele. Ninguém tem capacidade de contar todos os cristãos fiéis no mundo, por exemplo. Hebreus capítulo 12, o versículo 23, ele fala sobre a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Nós não temos nenhum livro aqui, nesse mundo, que identifica todos os fiéis, mas Deus sabe quem pertence a Ele. É maravilhoso pertencer a uma família que abrange as nações do mundo, mas também mais perto de casa. Temos irmãos ao nosso redor. No próprio país em que nós vivemos, tem outros cristãos servindo ao Senhor espalhados pelo país, como também nós temos o privilégio de participar de congregações locais onde nós moramos. E devemos valorizar a igreja local. O privilégio de estar junto com outras pessoas que servem a Cristo, de lembrar o sacrifício de Jesus, de levantar as nossas vozes em harmonia para cantar louvores ao Senhor. É um grande privilégio que temos, que deve ser muito valorizado. Mas nós também temos irmãos em nossas próprias casas. Nem todos. Tem pessoas que vivem sozinhos ou pessoas que vivem em famílias que não se convertem ao Senhor. Mas muitos de nós temos esse privilégio de participar em famílias. O Novo Testamento fala várias vezes sobre conversões e o serviço de famílias dedicadas ao Senhor. Vamos ver alguns exemplos, voltando para o livro de Atos. O livro de Atos, ele fala sobre a família de Lídia, ou a casa de Lídia, Atos capítulo 16, que ela e a família dela foram os primeiros convertidos na Europa. Diz Atos 16, o versículo 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Também chegamos no capítulo 16 ainda, versículos 31 ao 34, a história do carcereiro de Filipos, que foi convertido, mas não somente o carcereiro. 31 diz, responderam-lhe, quando ele perguntou o que eu faço para ser salvo, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A família se converteu ao Senhor. Atos capítulo 18, versículo 8, fala de outra família. Diz aqui, Crispo, o principal da sinagoga, creio no Senhor com toda a sua casa. Depois vamos para 1 Coríntios, capítulo 16, onde no versículo 15 comenta sobre a família de Estéfanas. 1 Coríntios 16, 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. E no mesmo capítulo, versículo 19, diz, as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. É uma grande bênção ter cristãos dentro de casa. Sejam irmãos que vêm e participam de atividades em nossas casas, ou a própria família. Quando o marido, a esposa, os filhos se convertem a Cristo e juntos servem a Cristo, encorajando uns aos outros. Que privilégio, que bênção de ter família que serve a Cristo. Porém, famílias carnais podem nos rejeitar. Nem sempre a família vai se dedicar ao Senhor. E nesse caso, nós sabemos da realidade que Jesus mesmo falou, de famílias rejeitando cristãos, rejeitando as pessoas que aceitariam a palavra dele. Mateus capítulo 10, começando no versículo 34, Jesus falou sobre algo que muitos ainda encaram hoje. Versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada.
Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Essa é a realidade. Nem sempre a família carnal apoia a decisão de servir a Cristo. Mas quem perde uma família, ganha outra. Em Marcos capítulo 10, ele fala sobre esse mesmo fato, da possibilidade de uma rejeição, mas que ganhamos uma outra família maior e melhor. Diz Marcos capítulo 10, versículo 29, tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Ele mostra aqui que nós temos uma família muito maior do que a família que talvez perdemos nessa decisão de servir ao Senhor. Vamos valorizar a nossa família. Vamos amar as pessoas que fazem parte dessa grande família espiritual. Como Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros, de coração puro. Que Deus nos abençoe para valorizar e amar a grande família do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.